Olá, este vídeo é o resultado do trabalho final da disciplina Estratégias e Metodologias Mediadoras da Aprendizagem no Ensino Tecnológico, do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico PPGET do IFAM, sob a orientação da professora doutora Andréa Mendonça. A nossa equipe ela é composta pelas 3 doutorandas, Fernanda Menezes Costa, Carolina de Souza Oliveira e Rosângela Santos da Silva. Todas 3 doutorandas são partes da linha de pesquisa 1, Processos para a Eficácia na Formação de Professores no Trabalho Pedagógico e Contextos de Ensino Tecnológico. Nós temos como título do nosso trabalho IA como assistente de estudo para aprender sobre Paulo Freire, limitações e potencialidades. Nós escolhemos a dinâmica desse vídeo, a qual nós vamos mostrar como é que foi o nosso percurso de trabalho, o desenvolvimento das etapas para chegar até, então, aos nossos resultados. Nós usamos um roteiro de vídeo para organizar essa sequência, e esse roteiro de vídeo, assim como os demais materiais, eles foram elaborados a partir de recursos do próprio Google Meet, O Meet, por exemplo, formulário, docs, planilhas. E a parte aqui à minha direita, nós temos as guias, que elas vão mostrar para a gente como é que foi esse raciocínio todo. Então, a gente tem a apresentação da equipe, reuniões da equipe, orientações da professora, e depois o próprio desenvolvimento do nosso material. Então, agora a gente vai continuando com a parte 2, com a minha colega Fernanda. Bom, dando continuidade, a definição da nossa temática foi feita a partir de reuniões da equipe e também reuniões de acompanhamento com a professora Andréa Mendonça. Foi feito um estudo e uma curadoria sobre o autor, a sua biografia, a sua obra, além também de documentos orientadores sobre o uso de IA generativa. Além disso, também, nós tivemos a elaboração de recursos para pesquisa, como o formulário que foi aplicado e o documento orientador que foi enviado aos participantes da pesquisa. A nossa pesquisa foi aplicada com o ChatGPT e o nosso experimento envolveu a elaboração de prompts para estudar sobre Paulo Freire. Inicialmente, os participantes da pesquisa seriam alunos do curso de pedagogia, mas por causa da disponibilidade desses participantes, houve a necessidade da mudança desse público e nós aplicamos com 4 pedagogas da educação básica. Então, nós temos a guia chamada Prompts Externos, que está passando agora na tela. Aqui a gente tem a nossa análise detalhada, análise que a equipe fez sobre os prompts e sobre as respostas que a IA forneceu a partir das interações das pedagogas. Então, algumas observações foram feitas e a gente vai destacar algumas agora. Uma das observações que ficou mais relevantes é a construção do prompt. Então, a importância da definição do perfil do usuário e também de elementos que dão profundidade para o tema que está sendo perguntado ou solicitado para a IA generativa. Isso demonstra um nível de conhecimento sobre o tema e isso faz com que a resposta que a IA forneça seja mais compatível com o esperado. Além disso, também, é importante ressaltar que, a partir dessas interações, a IA demonstrou concordar com as ideias do autor, do Paulo Freire, embora ela também reconheça que existem pontos negativos, mas, de maneira geral, ela concordou com as ideias que esse autor apresenta. Outra observação também é sobre a identificação do perfil dessas profissionais. Elas não deixaram evidente nos seus prompts que são pedagogas, mas a IA conseguiu identificar, através de outros elementos, né, nos seus prompts, a IA conseguiu identificar que se tratava de profissionais da educação. Isso fica evidente quando, no final da resposta, a IA sugere sequências didáticas, planos de aula, deixando evidente que se trata de alguém que trabalha na área da educação. Então, agora, nós vamos dar continuidade, nós vamos retornar ao roteiro, e dar continuidade com a parte 3 da nossa apresentação, com a nossa colega Rosângela. Bom, nessa etapa do experimento, nós estabelecemos que cada doutoranda iria construir os prompts, contemplando as mesmas perspectivas que foram trabalhadas nos prompts das pedagogas. Portanto, a IA como suporte à biografia de Paulo Freire, a IA como suporte ao estudo para a formação de professores e a IA como suporte de estudo sobre Paulo Freire para a atuação docente. Esses prompts, eles foram elaborados, né, tendo em vista os níveis de profundidade básico e avançado, e em reunião, a partir dos prompts que foram criados, nós selecionamos 3, tendo sempre como critério aqueles que iriam, de fato, atender aos objetivos da pesquisa. Nesse momento, nós realizamos o experimento utilizando também o ChatGPT, a exemplo da etapa anterior. Vale destacar também que a interação com a IA ela foi realizada em um único momento, sendo aplicado esse prompt um após o outro. Os resultados que foram fornecidos pela IA para cada prompt, eles foram analisados por cada doutoranda, estão aí disponíveis, né, nos prompts da equipe, que você consegue observar na tela. Então, foram disponibilizados os prompts utilizados e também os textos com as análises. Com relação à análise, o que a gente pode destacar? O prompt ele foi formulado posicionando a usuária na perspectiva de uso da IA realmente como uma assistente de estudo, como assistente do professor, apoiando o trabalho docente. E nunca, né, é importante que a gente enfatize sempre isso, não de fazer o trabalho pelo professor. E aí a gente precisa reforçar a necessidade de manutenção desse protagonismo docente. Em resposta, a IA também nos forneceu um roteiro sobre como apresentar Paulo Freire para os estudantes, cabendo a esse professor fazer a devida validação, confirmando a veracidade dessas informações, uma vez que esse professor ele precisa dominar, ter esse conhecimento sobre Paulo Freire e as suas obras, né? Isso é importante. Quem detém conhecimento é o professor. Então, ele detém essa responsabilidade para que ele não possa perder, inclusive, a sua postura investigativa. A resposta da IA também
apresentou-se coerente, ela atendeu às expectativas, ela apresentou informações que estavam em consonância com as ideias de Freire. Após a verificação e a checagem que é necessária, foi observado que essas argumentações, elas têm relação estreita com a proposta que é defendida pelo autor. A linguagem que foi utilizada também é compatível com a linguagem utilizada por Freire, as expressões, os conceitos, e aí a gente pode identificar que não foi apresentado nenhum viés. E, por fim, as ideias que foram defendidas, né, por Freire, elas estavam descritas, de fato, nessa resposta da IA, não foi observado nenhum apagamento do autor, mesmo considerando que aqui no Brasil, o cenário brasileiro, ele apresenta esse teórico ainda com algumas críticas, né, com algumas controvérsias. E para que a gente possa continuar, nós vamos tratar agora sobre as limitações e as potencialidades da IA e as recomendações necessárias para o bom uso. Muito bem, então nós tivemos como objetivo, né, IA, como assistente de estudo sobre Paulo Freire, mas poderia ter sido outro autor. Então nós focamos nessa nossa intencionalidade pedagógica, nessa nossa intencionalidade de pesquisa, em relação a organizar essas limitações e potencialidades dentro da observação que nós tivemos, dentro das referências pelas quais nós estudamos, durante a própria disciplina e durante o nosso próprio processo de estudo, para o resultado desse material. Então, assim, quanto limitações, nós trazemos a questão de resumir o estudo somente a resposta da IA. Essa é uma preocupação, a crítica geral, né? E aí ficou muito, assim, objetivado isso dentro das nossas leituras em relação aos prompts das pedagogas e do nosso próprio prompt também. Então, fazer esse uso da IA somente sem ter um processo definido do como usá-la enquanto ferramenta, né? Sem, por exemplo, ler antes outros materiais que subsidiam uma reflexão crítica. Então, nós trouxemos aqui 4 apontamentos importantes, que eles já são repetidos em alguns documentos e que nós podemos comprovar dentro do nosso processo. Os vieses, a preocupação com isso, a preocupação com os plágios, a preocupação com a falta de autoria do texto e a dependência tecnológica da IA. Achar que a IA ela é aquela que tem todas as respostas e ela está completa sem ter esse ponto de partida da reflexão, que é o que nós depois vamos mostrar para vocês. Então, assim, as limitações, elas estão numa linha muito tênue, né, em relação a realmente essa preocupação da postura, do próprio entendimento do processo de pesquisa. E a gente segue agora com potencialidade. Bom, sobre as potencialidades do uso da IA, a gente sabe que existem muitas, né? A IA generativa, ela tem muitas possibilidades de uso, e o que diferencia mesmo é o uso consciente do usuário, né? Aqui nós destacamos a IA como uma das ferramentas dentro de um processo de aprendizagem, né? Então, deixando claro que é uma das ferramentas e não a única, né, ferramenta. Outra coisa que nós podemos destacar aqui também é a construção do prompt, que ficou bastante evidente a partir da análise que nós fizemos durante a nossa pesquisa, né? A construção do prompt, ela é determinante para que você consiga obter a resposta que você espera, no nível de profundidade que você espera, né? E de acordo também com o contexto da sua pesquisa. Então, nós destacamos essas 2 potencialidades, mas também sempre lembrando que a IA generativa pode ser utilizada para diversas situações e que cabe ao usuário, né, fazer o uso consciente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as recomendações para o uso da IA. Bom, com relação às recomendações de boas práticas para o melhor uso da IA como assistente de estudo, nós focamos na postura do usuário. Esse usuário, ele precisa entender-se dentro de um processo de aprendizagem. Então, antes dele recorrer ao uso da IA, ele precisa ter em mente que ele deve estudar livros, artigos, outras formas, né, para obter a informação. Ele precisa usar a IA para organizar, para resumir. Portanto, ele precisa construir prompts com foco no objetivo da pesquisa. E ele também precisa fazer reflexões críticas, né, com outros pares para verificar a veracidade dessas respostas. Por fim, a gente pode destacar que ele precisa se manter no protagonismo dessa ação. Ele precisa usar a IA realmente como um assistente, como uma parceria. Ele não pode transferir, né, essa sua ação intelectual para a IA. Para isso, para que a gente garanta um perfil de usuário, né, que realmente saiba extrair o melhor da IA, ele precisa ser construído investindo nesse processo formativo. Então, é importante formar professores e estudantes para que eles possam compreender melhor tanto o uso técnico, ético e pedagógico da IA, como recomenda para a gente os documentos da Unesco, mantendo a centralidade do ser humano nesse processo. E aí nós seguimos com as orientações sobre o acesso aos materiais dessa pesquisa. Então, nós criamos um QR Code, esse QR Code dá acesso à nossa pasta, onde tem esse plano de trabalho final, mas também tem os prompts, tanto das pedagogas quanto os nossos próprios prompts, tem os nossos formulários. Então, a gente espera que esse material ele sirva como assistente de estudo também, e que ele, de repente, sirva como um start para outras pesquisas ou para a continuidade dessa mesma. Então, é só acessar, quem tiver interesse, parar esse vídeo aqui nesse minutinho, apontar a câmera e acessar. Vamos para os nossos agradecimentos. Bom, a nossa equipe gostaria de agradecer às pedagogas participantes da pesquisa pela disponibilidade, pela parceria, também à professora Andréa Mendonça pelas orientações, o acompanhamento da nossa pesquisa. Aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas, e para finalizar a gente tem uma frase de Paulo Freire que a nossa colega Rosângela vai ler. Bom, para concluir essa caminhada, né, em construção ao uso efetivo e potencial da IA, a gente traz Paulo Freire, que foi o nosso autor escolhido, com uma mensagem importante sobre o ensino, né? Ele sempre pontua que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, que a gente possa, a partir desse diálogo e dessa investigação, fazer o bom uso e o mais adequado da IA.